saber a diferença entre os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais? Eu sou Flávia Maldi, advogada, especialista em leilões de imóveis, e hoje você vai saber a diferença entre os leilões judiciais e extrajudiciais. Para começar, vamos falar o que são os leilões judiciais. São aqueles leilões realizados dentro de um processo, perante o Poder Judiciário. Então, existe um processo em andamento, na qual o devedor ele não cumpriu a sua obrigação, então o juiz determina a penhora de seus bens e os leva a leilão justamente para pagar aquela obrigação que o devedor tem como credor. Então, para dar um exemplo, você tem um imóvel e você infelizmente não conseguiu pagar o condomínio daquele imóvel. O condomínio ele entra com uma ação contra você justamente para cobrar o pagamento daqueles condomínios em atraso. Então o que acontece? Você teve um prazo para você se manifestar, você se manifestou ou você não se manifestou e você foi condenado ao pagamento dessa obrigação. Você teve um prazo para pagar, não conseguiu pagar, ou você realmente não quis se manifestar, o juiz vai determinar que os seus bens, no caso o próprio bem que gerou a dívida, seja levado a leilão para cumprir essa obrigação. Agora, o que são os leilões extrajudiciais? Os extrajudiciais são aqueles feitos normalmente pelas instituições financeiras, os bancos. Então, para exemplificar, você comprou um imóvel financiado e perante a lei específica de financiamento bancário, a lei de alienação fiduciária, esse contrato ele tem como garantia o próprio bem que está sendo financiado. O que é isso, doutora? Você, quando fez esse contrato, você concordou sobre as regras dessa lei, de que caso não consiga arcar com o pagamento do financiamento, o próprio bem é dado como garantia. O próprio bem pode ser levado a leilão para pagar essa obrigação. Então, a diferença entre os leilões judiciais e extrajudiciais são essas. No leilão judicial, você já tem um processo em andamento, nos extrajudiciais não existe processo em andamento, e sim um contrato realizado entre as partes. Agora vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre os leilões judiciais e extrajudiciais. Nos leilões judiciais é nomeado um perito para fazer a avaliação do bem. Então o perito ele vai até o imóvel, faz a avaliação daquele imóvel e estipula o valor. Então, quando o bem é levado a leilão, ele é levado a leilão em duas praças. A primeira praça é o valor da avaliação feita pelo perito. Na segunda praça, o valor ele pode ser de até 50% de desconto. Isso é o juiz que vai determinar. Agora, nos leilões extrajudiciais é um pouquinho diferente. Como não existe o processo, existe só o contrato, o próprio banco ele pode determinar qual é o valor que vai ser feito esse leilão. Normalmente, o valor levado a leilão é o valor da dívida. E caso não tenha nenhum participante, o próprio banco ele pode fazer a venda direta daquele bem. Então, ele pode colocar o valor que ele bem entender. Então, a diferença entre os leilões judiciais é que o juiz ele está justamente adstrito à lei. A lei diz que seja até 50% do valor de avaliação. Já nos casos da alienação fiduciária, que é uma lei específica dos bancos, das instituições financeiras, ele tem que levar a leilão do valor da dívida e caso não tenha nenhum participante, ele pode levar a leilão com o valor que ele bem entender. Então, mais uma diferença entre os leilões judiciais e extrajudiciais é no caso da desocupação do imóvel. Nos leilões judiciais, como já existe esse processo em andamento, você, após a arrematação, você pode requerer ao próprio juiz que seja expedido o mandado de emissão na posse.
O que é isso, doutora? Mandado de emissão na posse. É o documento que o juiz ele vai te liberar para que você possa entrar no imóvel. Então, você mesmo não sendo advogado, você pode fazer essa solicitação perante o juiz que vai expedir esse documento para você poder entrar no imóvel sem nenhum problema. Agora, nos casos de leilões extrajudiciais, como não existe nenhum processo, você necessariamente vai precisar contratar um advogado para fazer essa desocupação. Então, você precisa contratar um advogado da sua confiança, que seja especializado nesse assunto, para fazer essa desocupação. E a gente sempre indica, né, como se trata de desocupação, uma situação constrangedora, que você tente amigavelmente tentar fazer essa desocupação. E como que isso acontece? A gente normalmente faz uma notificação extrajudicial. Essa notificação a gente informa que somos os novos proprietários, que a gente tem um prazo para a pessoa deixar o imóvel, deixe o seu contato para que ela entre em contato com você e vocês possam conversar, estipular uma data, um horário, para a pessoa fazer essa desocupação amigavelmente. E também tem menos custos, porque caso você não seja advogado, você vai precisar contratar esse advogado para fazer essa desocupação. Então pense muito bem antes de entrar no leilão, se você vai entrar no leilão judicial ou extrajudicial, e tenha bons arremates. Se você gostou desse assunto, me siga nas redes sociais, que sempre estarei postando conteúdos relevantes sobre os assuntos de leilões de imóveis. Te espero no próximo vídeo. Tchau!